Você já brigou com alguém por causa de política? Já deixou de falar com um amigo porque ele vota em outro candidato? Já olhou para alguém e pensou: como essa pessoa pode ser tão ignorante a ponto de votar nesse candidato? Pois é, as eleições têm uma capacidade impressionante de revelar não apenas nossas opiniões políticas, mas também a maneira como tratamos quem pensa diferente de nós. E talvez exista uma pergunta muito mais importante do que em quem você vai votar. A pergunta é: como você vai tratar quem votar diferente de você? Vivemos em uma época em que política deixou de ser apenas uma discussão sobre propostas, economia, segurança ou educação. Muitas vezes, a política virou uma espécie de identidade. A pessoa não apenas vota em determinado candidato, ela passa a enxergar o mundo através daquele candidato. E aí acontece uma coisa perigosa. Se eu considero meu candidato uma pessoa boa, e você vota no candidato que eu considero ruim, eu começo a pensar que você também é uma pessoa ruim. E é aí que começa o problema. Porque nós esquecemos de uma coisa muito simples. Uma pessoa é muito maior do que o seu voto. Seu pai não é apenas o eleitor que vota diferente de você. Sua mãe não é apenas aquela pessoa que defende determinado candidato. Seu amigo não deixa de ser seu amigo porque pensa diferente politicamente. E aquele colega de trabalho que discorda de você continua sendo uma pessoa com história, família, dificuldades, sonhos e sentimentos. Imagine uma família reunida para o almoço, até alguém falar: eu vou votar em fulano. Pronto, o ambiente muda. Um começa a provocar, outro responde. Alguém levanta a voz, outro pega o celular e começa a mostrar um vídeo. E, em poucos minutos, aquilo que deveria ser um almoço em família se transforma em uma guerra. Mas pense comigo. Vale a pena destruir uma relação de anos por causa de uma eleição que dura algumas horas? O candidato vai continuar a vida dele. Os políticos continuarão fazendo política. Mas talvez aquela relação familiar que você destruiu não volte a ser a mesma. E aqui existe uma diferença muito importante. Respeitar alguém não significa concordar com essa pessoa. Você pode considerar uma opinião completamente errada, pode discordar de uma proposta, pode criticar um político, pode defender firmemente suas convicções. Tudo isso faz parte de uma democracia. O problema começa quando a crítica à ideia se transforma em ataque à pessoa. É diferente dizer: eu discordo dessa proposta, de dizer: você é um idiota por pensar assim. Uma frase discute uma ideia. A outra tenta destruir uma pessoa. E nós precisamos aprender novamente a fazer uma coisa que parece simples, mas está cada vez mais difícil: discordar sem desrespeitar. Nas redes sociais, isso fica ainda pior, porque atrás de uma tela parece que esquecemos que existe uma pessoa do outro lado. Escrevemos coisas que provavelmente jamais teríamos coragem de dizer olhando nos olhos. Compartilhamos uma notícia sem verificar. Chamamos alguém de burro, de vendido, de corrupto, de ignorante. E às vezes fazemos tudo isso apenas porque a pessoa vota diferente. Mas existe uma pergunta que eu gostaria que você fizesse antes de publicar qualquer coisa. Eu falaria isso olhando nos olhos dessa pessoa? Se a resposta for não, talvez seja melhor não publicar. E existe algo ainda mais interessante. Talvez o verdadeiro teste do nosso caráter não seja saber como tratamos quem concorda conosco. Isso é fácil. O verdadeiro teste é como tratamos quem discorda de nós. É fácil ser educado com quem pensa igual. É fácil respeitar quem vota no mesmo candidato. É fácil conversar com quem acredita nas mesmas coisas. Mas quando encontramos alguém que pensa completamente diferente, é aí que descobrimos o quanto realmente temos de maturidade. Porque maturidade não é conseguir convencer todo mundo. Maturidade também
é saber dizer: eu respeito você, mesmo continuando discordando de você. Agora você pode estar pensando: mas e se a outra pessoa me desrespeitar? Você não precisa aceitar ofensa. Não precisa permanecer em uma discussão agressiva. Não precisa permitir que alguém ultrapasse seus limites. Às vezes, a atitude mais inteligente é simplesmente dizer: nós pensamos diferente. Não vamos chegar a um acordo. Então, vamos parar por aqui. Isso não é covardia. Isso é autocontrole. Nem toda discussão precisa terminar com alguém vencedor. Às vezes, vencer é simplesmente não perder a própria paz. As eleições passam. Os candidatos mudam. Os governos mudam. Os partidos mudam. Mas as pessoas que fazem parte da nossa vida continuam. Seu pai continua sendo seu pai. Sua mãe continua sendo sua mãe. Seu irmão continua sendo seu irmão. Seu amigo continua sendo seu amigo. E talvez a gente esteja dando importância demais para quem vai ocupar uma cadeira no poder, e importância de menos para quem está sentado ao nosso lado. Então, quando chegar a próxima eleição, vote, pesquise, compare propostas, questione, tenha suas convicções, defenda aquilo em que você acredita. Mas não transforme seu voto em uma arma contra o próximo. Não transforme seu candidato em uma religião. E não transforme quem pensa diferente em um inimigo. Porque no final das contas, o nosso caráter aparece muito mais na maneira como tratamos quem discorda de nós do que na maneira como tratamos quem concorda. Talvez a verdadeira vitória não seja fazer todo mundo votar como nós. Talvez seja conseguir passar por uma eleição sem perder amigos, sem destruir famílias e, principalmente, sem perder o respeito pelo ser humano que pensa diferente. Porque podemos escolher candidatos diferentes, podemos ter opiniões diferentes, podemos enxergar o país de maneiras diferentes. Mas existe uma coisa que deveria continuar sendo igual para todos: o respeito pelo próximo. E talvez essa seja uma das maiores demonstrações de maturidade que podemos dar em tempos de eleição. Pense nisso. E se você acredita que ainda é possível discordar sem odiar, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seja melhor que ontem.